Oi, gente. Tem muito tempo que eu não apareço por aqui. Minha vida, esses últimos tempos, assim, ó, virou de cabeça pra baixo. E não pelo lado ruim, tá? Pelo lado bom. Porque eu tô fazendo outro estágio da faculdade. Tô aí dentro aí de um outro projeto também, que uma amiga me ajudou. Depois eu conto melhor o que é. Então, assim, não estou tendo tempo. Mas, graças a Deus, né, que é coisa boa, eu finalmente tô vendo assim, minha vida está andando, entendeu? Não tô falando que tô ganhando dinheiro, não sei o que, nada disso não. É a sensação mesmo, assim, de finalmente eu tô crescendo de verdade, entendeu? Tô fazendo alguma coisa útil. Eu já fazia, só que essa sensação tá vindo agora. Mas, na verdade, também é porque, assim, agora que eu estou saindo realmente de debaixo das asas da minha família. Que até então eu tava muito acomodada nisso. Mas, enfim. O que eu gostaria de falar com... antes de eu começar, eu sempre esqueço de falar, mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês, por favor, se inscrevam no canal. Vocês vão me ajudar muito. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, de tudo que eu postar. Envie esse vídeo pros seus amigos, para as pessoas que vocês acham que vão gostar, que vão se identificar. Daqui a pouco eu vou falar qual que é o assunto desse vídeo, que é um assunto de uma coisa que interessa muita gente e que muita gente também já passou por isso. E muita gente também é interessante, quem nunca passou, assistir, pra nunca passar. Pra saber como não passar por isso, como sair fora de pessoas assim, enfim. Vou explicar melhor. E deem um like, deixa o like aí pra mim, por favor. E comentem também o que vocês acharam desse vídeo e sugestões de outros temas que vocês querem ver por aqui. Eu ainda não estou conseguindo ter uma constância de vídeos. Eu quero chegar um momento assim que eu tenho uma constância pra eu falar com vocês exatamente assim, de tanto em tantos dias no mês eu tô aqui, vocês podem ver. Minha tentativa é estar aqui pelo menos uma vez na semana. Por enquanto, eu ainda não consegui, mas continuarei tentando até eu conseguir. Mas enfim, o que eu quero falar com vocês hoje e que eu decidi hoje, eu já tava com a ideia desse vídeo há muito tempo. E tenho ideias de outros vídeos também há muito tempo. Só que eu não tava tendo tempo. Daí hoje, né, enquanto eu tava lá no estádio, eu tava assim, gente, podia gravar hoje, né? Tem muita coisa pra fazer. Tem uma prova ainda pra fazer hoje. Só que eu olhei as horas assim e pensei, não tá muito tarde ainda. Quer saber? Vou gravar. Resolvi vir aqui gravar. É agora ou nunca. Se eu deixasse pra mais um dia, não ia ter como, gente. Tem que continuar, né? Então, enfim. Eu vou falar hoje sobre minha experiência em um relacionamento abusivo que eu vivi há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Eu falo parecendo que eu tenho 90 anos. Mas enfim, né? Eu agora estou com 21 anos, quase 22, que eu faço em julho. E eu vivi esse relacionamento aos 14 anos, com apenas 14 aninhos de vida. E eu já vou começar esse vídeo, antes de eu contar, começar esse vídeo dizendo uma coisa aqui. Se você tem 14 anos, se você tem de 16 anos para baixo, faça um favor para você, para a humanidade, para os seus pais, para sua família, para todo mundo. Não namora. Pode parecer chato o que eu tô falando, pode parecer duro o que eu tô falando,
Mas assim, na minha vez, um monte de gente me avisou. Sabe o que eu achei? Era papo de gente mais velha que tava só enchendo o saco. E veja bem, não era. O problema é que a gente só vai perceber isso quando a gente é mais velho. Mas assim, se você puder ouvir este conselho, existem casais que dão certo, começam a namorar com até mais novinho, 12 anos, 13 anos, dá certo. Existe. Mas o número de casais que dão certo começando cedo é muito pequeno, muito pequeno. Porque nessa idade a gente ainda não tem maturidade, gente. A gente ainda não tem desenvolvimento cerebral, é físico até. A gente ainda não tem desenvolvimento cerebral para agir com a devida maturidade que um relacionamento precisa. Pra vocês terem uma noção, o nosso cérebro, tem uma parte do nosso cérebro, não sei se é o lobo frontal que eles falam, não sei se é esse nome mesmo, se eu não me engano é isso mesmo. Mas enfim, existe uma parte do nosso cérebro que ela só termina de se formar por volta dos, não sei se é 26 ou 28 anos, uma coisa assim. É lá pros 20 e tantos anos. Então, pra vocês terem uma ideia, assim. Ou seja, eu ainda não tô com meu cérebro totalmente formado. Vocês imaginam com 14 anos, mas enfim, né? Conheci um rapaz da igreja. Antes de eu continuar a história, deixa eu também falar uma coisa com vocês. A minha intenção nesse vídeo não é denegrir a imagem dele, nem da família dele. Por isso não vou citar nome de ninguém, de nada, para não expor nenhum deles de nenhuma forma. Essa não é a minha intenção com esse vídeo. Minha intenção com esse vídeo é contar para vocês a minha experiência, falar o que eu passei, o que eu aprendi com isso e alertar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa para sair dessa, ou pessoas que nunca viveram isso para terem mais condições para não viver esse tipo de coisa. Então, minha intenção aqui não é denegrir a imagem de ninguém. Eu não tenho mais raiva da pessoa, tá? Obviamente eu não vou conviver, mas não tenho raiva. A gente aprende também no cristianismo a perdoar tudo. E eu amo essa pessoa em Cristo, né? Em que sentido? Que é amar em Cristo. Você perdoa a pessoa e ainda que você não queira mais conviver com ela, que você não queira mais ver aquela pessoa, você deseja que essa pessoa seja salva. Isso é amor cristão. Mas enfim. Não sei por onde começa essa história. É tanta coisa. Mas enfim. Eu tinha 14 anos, né? Conheci o sujeito. Daí, eu fui participar de um teatro da igreja. E foi no teatro? Foi. Primeiramente, o primeiro lugar que a pessoa me viu foi no encontro que eu fui da igreja. E só que eu não dei, acho que eu não dei muita bola pra ele lá e tal. Ele também aparentava ser mais velho, achei que ele era bem mais velho que eu. Achei que ele tava nos 21 anos, na época eu tinha 14. Daí um amigo meu falou assim que ele tava interessado e eu nem dei bola, né? Porque eu achei que ele era bem mais velho. Mas enfim, ele era só 2 anos mais velho que eu. Passou. Pera. Eu não lembro a história direito, gente. Mas eu acho que foi assim mesmo, tá? Na verdade, assim, gente, o que eu passei foi tão traumático que o meu cérebro, ele simplesmente apagou algumas coisas da minha cabeça. Eu não lembro de tudo. Eu sei que foi uma confusão, teve muita coisa, mas tem muita coisa, assim, que ficou confusa na minha cabeça, assim. Vocês veem o que um relacionamento abusivo faz com a pessoa. A gente fica assim, eu pelo menos, eu sei que
as pessoas passam por isso também. Eu fiquei à beira da loucura, assim. Quando você começa assim, você nem sabe mais o que é realidade e o que não é. Você começa a ficar doido mesmo na cabeça. Tinha vez que, assim, eu dava uns surtos. Que eu pensava assim, eu achava que eu ia enlouquecer a qualquer momento, que eu não ia voltar nunca mais ao normal. De verdade, assim. Eu não enlouqueci porque Deus não deixou. De verdade. Teve vezes que eu achei assim que eu ia ficar louca mesmo da cabeça e não ia voltar nunca mais ao normal. Mas enfim, né? Conheci a benção. E tá, passou essa coisa aí do acampamento, né? Do encontro. Aí eu fui participar de um teatro na igreja. Quem estava lá? O próprio. E eu frequentava um grupo de jovens na época. Ele começou a frequentar também. A gente começou a ir embora juntos. Até aí tudo bem, gente? Mil maravilhas. Já vou começar a primeira coisa aqui, ó. Primeira alerta. Você quer tomar cuidado quando você tá conhecendo uma pessoa. Se o negócio estiver perfeito demais, mas não é só bom, não. Perfeito, entendeu? Tem nada pra você reclamar. Assim. Coisa assim surreal. Fora do comum, fora do normal. Liga um alerta. Primeiro alerta, tá? Porque pode ser que a pessoa está só te enganando. Ela tá só preparando o terreno pra tudo que ela quer fazer pela frente. Beleza, né? Fui pro... Aí a gente voltava juntos, né? A gente ficava conversando também no teatro, né? Daí, maravilha. Pessoa, assim, sensacional. Engraçado, gentil, tudo você pode imaginar. De igreja, fala de Deus, tá? Fala de Deus, reza. Tá. Toda hora eu me perco na história, até porque eu tô nervosa, porque eu nunca contei pra ninguém. Fato por fato. É claro que eu não vou entrar em detalhes, porque tem coisas assim que eu não acho bacana eu falar assim na internet. Mas eu nunca sentei com ninguém pra contar toda a história, entendeu? Eu já contei partes pra algumas pessoas e tal, a gente desabafando, pessoa que passou pela mesma coisa, por coisa parecida e tal. Mas eu contar assim, passo a passo, o que aconteceu, nunca contei pra ninguém, mas enfim, né? Onde que eu tava? Esqueci. Que raiva, eu esqueci. Peraí. Lembrei, eu tive que pausar o vídeo, porque eu esqueci mesmo. Deu branco, mas enfim. A cabeça tá cansada, essa história também me deixa meio nervosa, então... É algo que eu já superei já. Se não for 100%, pode dizer assim, 90%, se não for mais, tá? Superado. Mas quando você lembra, assim, passa um nervoso, né? Mas enfim. Aí a gente trocou número, né, de celular, conversava com ele, ficava horas conversando com ele, né? 14 anos, não tinha nada pra fazer. Achava que tinha. Achava que eu tinha muita coisa pra fazer. Mal eu sabia o que era ser uma pessoa ocupada. Agora eu estou descobrindo. Mas enfim, né? Conversava horas. A família dele brincava, que a gente ficava no telefone e tal. Até que ele veio aqui em casa pedir namoro. Minha família não impediu. Por quê? Qual foi o pensamento da minha família? Melhor namorar aqui na nossa frente do que ela se revoltar, decidir namorar ele da mesma forma,
mais namorar escondido, porque vai ser pior, porque o que tiver acontecendo a gente não vai ver. E eu acho que essa decisão deles foi boa, tá? Eles me aconselharam a fazer isso, tudo, mas eu quis, então eles concordaram, com a condição de que seria debaixo dos olhos deles. E de fato foi. Outra coisa, preciso dizer. Os pais precisam ficar muito atentos aos filhos, principalmente os filhos aí que têm 16 menos. Por que eu falo 16 menos? Porque eu acredito que com 17 anos você já tem muito mais cabeça pra isso. Apesar de que é bom ainda você dar uma olhada, né? Não tô falando pra você invadir a privacidade do seu filho. Mas você tá ali sempre por perto, né? Tentar conversar, tentar puxar alguma coisa, tentar entender, ser amigo, tal. Não tô falando pra você não corrigir, é claro que a gente tem que corrigir, mas tente escutar também seu filho, porque é cada coisa que acontece debaixo do nariz dos pais. Não tô falando que é culpa dos pais, tô falando que assim, é muito fácil. O seu filho tá assim, uma vida totalmente perdida. Não falo só de relacionamento, não, também de relacionamento, mas assim, de tanta coisa mais, sabe? Eu vou falar baixo aqui por causa do algoritmo, que eu não sei quais palavras aqui que não pode, então eu vou falar baixo pra não me ferrar, né? Mas de DRO, vocês sabem, né? Esse tipo de coisa aí, né? Do CRIM, vocês sabem, né? Esse tipo de coisa, né? Tantas outras coisas. Então, fiquem atentos aos filhos de vocês. Mas enfim, né? Graças a Deus, minha família ficou bem atenta, porque poucos meses depois, minha irmã já tava por aqui já, entendeu? Queria, né? Não literalmente, né, gente? Mas assim, eu tava assim, nervosa, né? Porque eu tava vendo o que tava acontecendo, mas enfim. Perdi de novo. Aí, tava falando sobre ligação, né? Daí a gente conversava bastante. Daí, mil maravilhas, entendeu? Era um paraíso. Pra vocês terem noção assim, do quanto que ele foi cordial, do quanto que ele foi respeitoso. A gente foi dar o primeiro beijo. Depois que ele veio aqui, minha família permitiu ele de namorar comigo. Foi quando a gente deu o primeiro beijo. Vocês veem o teatro, né? Eu pensei, é uma pessoa de Deus. Uma pessoa que vai me levar a viver a castidade. É uma pessoa que vai ser uma boa pessoa pra mim, cavalheiro, tudo, né? Maravilha. Incrível. Coitada. Mas enfim, né? Agora, eu não lembro exatamente a ordem dos fatos. Exatamente. Vou tentar relatar algumas situações, porque não dá para relatar todas, mas assim, pouco a pouco ele foi mostrando as caras. Então, assim, não lembro quanto tempo depois, mas eu sei que foi pouco tempo depois. 3 meses ou menos ainda. 1 mês, talvez, que a gente começou a namorar. Ele se tornou extremamente manipulador. Ele vivia fazendo chantagem emocional comigo, pesada, inclusive. Eu vou citar a mais pesada que ele fazia, tá? Ele, muitas vezes, quando eu não agia da maneira que ele queria, ele falava que ele iria se... Tá? Isso daí é pesado. Inclusive, teve vezes que eu chorei. Vocês podem estar pensando, nossa, que menina retardada, né? Eu não ia fazer isso. Eu só tinha 14 anos, gente. E eu sempre fui uma pessoa muito ingênua, assim. Bobinha mesmo. Eu demorei